Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre a volta do Senhor Jesus, porque hoje existem muitas pessoas por aí, eu vi alguns vídeos no YouTube, onde alguns pastores estão falando, usando as escrituras inclusive, para dizer e afirmar que o Senhor Jesus já voltou no ano 70 da era cristã. Será que isso é verdade? Segundo as Escrituras, com certeza não. E eu vou mostrar aqui também, usando as Escrituras, que a volta do Senhor Jesus ainda não aconteceu. Ela ainda vai acontecer. Eu poderia usar aqui vários textos, mas eu vou só usar alguns para esclarecer sobre essa questão. Inclusive, o primeiro texto que eu vou ler aqui agora é o próprio Senhor Jesus falando a respeito disso. E esse texto está aqui no último capítulo do livro de Apocalipse de João. E o que eu vou ler aqui é o que o Senhor Jesus disse. Então está escrito assim: continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, se aqueles pastores que estão dizendo que o Senhor Jesus voltou lá no ano 70, então isso significa o quê? Que as pessoas já foram julgadas ou melhor, isso significa que o Senhor Jesus já retribuiu as pessoas segundo as suas obras. E eu queria lhe perguntar, isso já aconteceu com você? Porque comigo isso ainda não aconteceu. O Senhor Jesus ainda não me retribuiu segundo as minhas obras. Será que isso aconteceu com você também? Com certeza não, porque com certeza você está vivendo no mesmo ano, na mesma época que eu estou. Então, é claro que a volta ao Senhor Jesus ainda não aconteceu. Ele mesmo disse aqui, ele virá sem demora. Só que nós temos que analisar o que o Senhor Jesus disse aqui. Quando ele disse, eis que venho sem demora, ele já estava assentado à direita do Pai na majestade. Ele está num lugar onde não existe dias, semanas, meses, anos. Ele está num lugar onde não existe segundos, minutos, horas. Ele está num lugar onde não existe tempo cronológico para ele medir o tempo. Ele está no lugar onde existe apenas eternidade. Não existe passado, presente ou futuro. Então, quando ele disse, eis que venho sem demora, ele está dizendo que ele vai vir sem demora. E nós não podemos, por causa disso, julgar que a volta dele está demorando só porque passou 2000 anos. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos querer antecipar a volta do Senhor Jesus. Não, ela vai acontecer no tempo certo e devido. Porque, como está escrito em Atos dos Apóstolos, é necessário que o céu o receba até a consumação, até a restauração de todas as coisas. E existem muitas coisas ainda que precisam ser restauradas até o dia em que ele venha, até que lhe seja dada a palavra de ordem. Quando for ressoada a trombeta de Deus, é aí que ele virá. Então nós devemos ver essa palavra que está escrita aqui, esse vem sem demora. Essa palavra tem que ser um conforto para as nossas vidas, tem que nos confortar. Temos que nos consolar com essa palavra, porque
quando ele diz, eis que venho sem demora, ele está garantindo que vai vir. Mas ele vai vir no tempo certo. Então nós devemos aguardar a vinda do Senhor Jesus, sim, porque ele virá. Esse negócio de dizer que ele veio no ano 70, não, é errado. Estão usando as escrituras de forma errada para tentar induzir pessoas ao erro. E ninguém pode usar as escrituras para induzir as pessoas ao erro. Ninguém pode fazer isso deliberadamente, de propósito. Não, isso é errado. Você e eu não devemos acreditar nesse tipo de coisa, porque senão estaremos sendo induzidos ao erro, seremos arrastados por esses homens que infelizmente deturpam as escrituras com o objetivo de perverter a fé de alguns. Porque tanto você como eu devemos crer na promessa feita pelo Senhor Jesus. Ele é fiel, aquele que fez a promessa de voltar é fiel. Ele não vai falhar. Quem falha são os seres humanos, ou seja, você e eu podemos falhar. Podemos interpretar algo de forma errada, por ignorância, por sermos instáveis. Podemos deturpar as escrituras dessa forma. Mas nós devemos entender o que está escrito. E o que está escrito é muito bem claro. Então, se você e eu ainda não fomos retribuídos segundo as nossas obras, então isso significa que a volta do Senhor Jesus ainda não aconteceu. Então, nós devemos esperar até que ele venha. E ele virá, sim, já está escrito isso. Então, nós devemos entender essa questão. Então, para entender um pouco mais a respeito disso, eu vou ler aqui um outro texto que é o próprio Senhor Jesus também que está falando a respeito de sua volta. Esse texto está aqui no Evangelho segundo Mateus. E está escrito assim, Jesus falando disse, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Isso aqui já aconteceu? Porque, segundo esses homens que dizem que o Senhor Jesus voltou no ano 70, então, e esse texto que eu acabei de ler aqui, que foi o próprio Senhor Jesus que falou, já deveria ter acontecido. Já deveria ter acontecido essa separação dos cabritos das ovelhas. Ou seja, já deveria ter feito a separação entre o joio e o trigo. Mas isso aconteceu? Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar que esse grande julgamento já tinha acontecido. Não, pessoal, não, esse texto que eu li aqui agora, que o próprio Senhor Jesus falou, ainda não aconteceu, vai acontecer futuramente, quando ele vier, como ele mesmo disse aqui. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É assim que vai acontecer a vinda dele, quando ele vier. Mas ele ainda não veio. Ele ainda vai vir. Isso é garantido. Então nós devemos entender isso hoje. E aí, aqui no último versículo que diz assim, ó, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, ele fala aqui que os cabritos, esses, ele usa essa palavra, os cabritos para se referir aos homens, ou ao joio. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos, que são as ovelhas, irão para a vida eterna. Isso não aconteceu ainda na história. Vai acontecer. Todas as nações ainda não foram reunidas em sua presença ainda, como já escrito aqui.
e todas as nações serão reunidas em sua presença. Isso já aconteceu na história? Não. Todas as nações ainda não foram reunidas na sua presença. Haverá um dia em que todas as nações serão reunidas em sua presença. Isso vai acontecer futuramente. Serão reunidas na sua frente. Então, serão reunidas na sua presença. Então, vai ser no futuro. E não, esse futuro não era no ano 70, mas muito além disso, muitos anos depois. Tanto é que já estamos aqui no ano de 2021 e as nações não foram ainda reunidas em sua presença. Ainda falta um longo tempo ainda até a volta do Senhor Jesus acontecer de fato. E esse texto aqui vai acontecer. Esse texto aqui vai ser realidade quando o Senhor Jesus voltar mesmo. Então você pode ficar tranquilo. Não caia nesse engano de alguns que estão dizendo aí que o Senhor Jesus voltou no ano 70. Não voltou. E para falar sobre isso, temos que falar sobre a ressurreição. Sim, porque quando o Senhor Jesus voltar, vai acontecer a ressurreição. Então eu vou ler aqui 2 textos que falam sobre isso. O primeiro texto está aqui na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ver aqui o que está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo. E está escrito assim: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Então Paulo aqui relata uma realidade, uma verdade. Esse fato aconteceu mesmo, onde esses 2 homens, deliberadamente, de forma intencional, de propósito, começaram a asseverar que a ressurreição já tinha se realizado lá naquela época, antes mesmo do ano 70. A ressurreição já se realizou? Não. Não se realizou. Nem naquela época ali, onde Paulo escreve para Timóteo, relatando sobre isso, nem no ano 70. A ressurreição não se realizou ainda, pessoal. Só vai se realizar quando o Senhor Jesus voltar. Isso é um fato que você e eu devemos acreditar hoje. Mas esses 2 homens aqui, por asseverarem que a ressurreição já tinha se realizado, eles perverteram a fé de alguns. Eles usaram argumentos, embora não esteja escrito aqui, mas eles usaram argumentos para asseverar que a ressurreição já tinha se realizado. E as pessoas acreditaram nisso. Essas pessoas que acreditaram nisso, até então, acreditavam que a ressurreição ainda não tinha se realizado. Mas eles foram tão bem convencidos pelos argumentos que Himeneu e Fileto falaram, que eles se desviaram da fé que até então tinham. E isso foi o fato que perverteu a fé deles. Então, não podemos cair nesse erro. Quando você e eu acreditarmos que a ressurreição já se realizou, a nossa fé vai ser pervertida. Nós vamos começar a acreditar naquilo que não é verdade. Nós vamos confiar em mentiras. Foi isso que aconteceu com esses homens que tiveram a sua fé pervertida por causa do que Himeneu e Fileto falaram. Totalmente errados, totalmente equivocados. Falaram besteira, mentira, engano. E perverteram a fé de muitos. Então, nós devemos entender essa questão. E eu vou ler aqui agora o segundo texto que fala sobre a ressurreição. Vou ler aqui no Evangelho segundo João. No Evangelho segundo João, está escrito aqui
o que eu vou ler aqui é o que o próprio Senhor Jesus falou. Mais uma vez eu vou usar um texto aqui em que o próprio Senhor Jesus está falando. E o que ele falou está registrado aqui e eu vou ler agora. Está escrito assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Essa ressurreição que já aconteceu, nós, ou seja, você e eu já fomos ressuscitados para a vida por termos feito bem? Isso já aconteceu? Claro que não. Estamos todos aqui ainda. Você está aí, eu estou aqui. Então essa ressurreição daqueles que praticaram bem para a vida ainda não aconteceu. E se não aconteceu, o Senhor Jesus ainda não voltou. E ele diz mais aqui, ó. Os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Isso já aconteceu? Também não. Tem muitas pessoas aí hoje, desde aquela época em que Cristo foi escrito até hoje, que ainda não receberam a ressurreição do juízo por terem praticado o mal. Então, mais uma prova clara aqui de que o Senhor Jesus ainda não voltou. Porque a voz que vai ser ouvida, porque a voz que vai ser ouvida e que fará todos saírem do túmulo é a voz de Deus. Essa voz ainda não fez as pessoas saírem do túmulo. Ainda. Essa ressurreição ainda não aconteceu. Essa é uma prova clara e simples de que o Senhor Jesus não voltou no ano 70. Então, isso é errado. Quem está errado tem que se corrigir. Quem está errado tem que aceitar a admoestação. Não pode ser um homem faccioso. Não pode ouvir a verdade e endurecer o coração, pensando que está certo, por dizer que o Senhor Jesus voltou no ano 70. Então, as Escrituras mostram claramente que esse fato de Jesus, essa palavra de que o Senhor Jesus voltou no ano 70, não aconteceu ainda. Ele vai voltar ainda, falta muito tempo ainda. Então, nós devemos entender essa questão, porque devemos ser esclarecidos a respeito disso usando as Escrituras. São as Escrituras que vão nos dizer a verdade, principalmente porque hoje nós temos que nos lembrar das palavras que foram ditas anteriormente pelo Senhor Jesus. Temos que nos lembrar das palavras que foram escritas nas epístolas dos apóstolos a respeito desse assunto, para nos inteirarmos dele, para ficarmos conscientizados de que a volta do Senhor Jesus virá. E nós temos que nos preparar, nós temos que nos acautelar, nós temos que nos prevenir de muitas coisas, para que possamos estar de pé na presença do Filho do Homem naquele dia. Então, essa é a palavra. Essa é a palavra que tem que nos edificar. Nós temos que nos consolar com as palavras a respeito da volta do Senhor Jesus. Foi isso que Paulo falou na epístola, na segunda epístola que ele escreveu para os Tessalonicenses. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É isso que nós devemos fazer. Então, eu espero que todos façam isso. Vamos nos estimular, vamos deixar essas palavras a respeito da volta do Senhor Jesus nos consolar, nos dar viva esperança, nos dar convicção e certeza dessa promessa. Então, era isso que eu queria falar a respeito disso. Eu vou fazer mais um vídeo a respeito desse assunto.
para que assim se possa provar com mais clareza ainda de que o Senhor Jesus vai voltar no momento certo e oportuno. Então eu espero que todos entendam isso. Essa é a mensagem de hoje que eu queria falar. Em nome do Senhor Jesus. Amém.